Quem que não quer ler a Bíblia, né? É comum receber mensagens assim: Michael, eu queria ler a Bíblia, cara, mas eu não sei como ler a Bíblia, por onde começar. A Bíblia é uma sequência, ela não é, né? É interessante essa pergunta, porque até você se familiarizar com as escrituras demora um tempo, né? Parece simples, né? Você pegar lá desde Gênesis e começar a ler a Bíblia e até lá Apocalipse. De verdade, eu acho que esse não é a melhor maneira de você começar a ler a Bíblia. Eu vou dizer para você como eu fiz, na verdade, como eu venho fazendo e como fica gostoso de ler a Bíblia. Eu sou um cara que eu sou apaixonado pela história de Jesus, né? Jesus, sem dúvida nenhuma, é um grande modelo a seguir. Se você entender a história de Jesus, se você analisar a história de Jesus pelos 4 evangelhos da Bíblia, você já começa a ter uma consciência muito boa do que realmente esse livro representa para a sua vida. Então eu sempre digo assim, começa a ler a Bíblia pelos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o interessante, sabe, o mais interessante quando você lê esses 4 evangelhos é você entender como cada um deles tinha uma visão bem particular da mesma história. Isso que traz deles essa proximidade com a gente, o quão incrivelmente, né, homens comuns eles eram, porque cada um conviveu com Jesus no mesmo tempo, da mesma época, andavam iguais, ouviam as mesmas histórias e às vezes tinham interpretações diferentes, né? Tinha uma ótica diferente do mesmo Jesus. É interessante, mas sabe por quê? Porque cada um deles tinha a sua própria personalidade. E com a gente não é diferente. Se você hoje escuta um pastor, né, um evangelista falando sobre Jesus, ou lendo um texto da Bíblia, ele vai passar para você uma interpretação, uma visão, às vezes diferente de um outro. Mas por quê? Porque tem uma coisa particular dele, da personalidade. E isso que faz a Bíblia tão fascinante. Por exemplo, você pega Mateus. Mateus, ele era um cobrador de impostos. Então vê, ele era um homem duro, né? Um homem mais cético. Imagina qual era a visão dele mediante o Evangelho, né? Ia ser totalmente diferente, por exemplo, de João, que João era um cara mais amoroso, né? João se intitulava como o escolhido, né? O escolhido por Jesus, o amado por Cristo. Ele se intitulava dessa forma. E Jesus também, em algumas passagens, deixou isso muito claro, né? Desse amor que ele sentia por João. Pare para pensar agora como seria a visão do Evangelho visto por um médico, né? Hoje em dia não é maluco? Porque os médicos, às vezes, eles têm uma visão de Deus, têm uma visão de Jesus diferente da nossa, não é? Porque eles lidam com a medicina. Então, lá nos discípulos de Jesus, Lucas, ele era o médico. Como será que era a visão dele? Não é curioso? Está lá na Bíblia. E aí, tem a visão de mais um evangelista ali, o apóstolo Marcos. Na Bíblia, ele causa um papel bem importante, tem até umas controvérsias, mas aí você vai ter que estudar a história. Parece que Marcos, ele sempre foi envolvido com as coisas do reino, né? Ele veio da linhagem de Levi. Então o que acontece com Marcos? Parece que ele estava sempre envolvido na obra, né? E no evangelho. Então a visão dele também com certeza não ia ser diferente da dos outros. Então eu sugiro para você que quer começar a iniciar a leitura desse livro maravilhoso, desse guia, é um guia, tá? A começar pela história de Jesus e ver a diferença de como esses quatro apóstolos viam Jesus, vai clarear muito a sua mente e vai aproximar muito esses 4 homens fantásticos, porém muito comuns, da sua percepção de vida. Mas e aí, né? Michael, agora eu já li os 4 evangelhos, eu já tenho uma familiaridade boa com a história de Jesus, com o papel dele importante na Bíblia e na nossa vida. E agora, o que você me aconselha? Da onde eu começo? Eu já vou direto para Gênesis? Olha,
Eu vou falar como eu estou fazendo, como está ajudando muito na minha vida. Eu te indicaria que você fosse ler Salmos. Salmos de Davi. Porque Davi era um cara que era apaixonado por Deus. Quer ver só? Lê comigo esse versículo da Bíblia. Olha como ele se refere a Deus. No capítulo 51 de Salmos, conta a história aqui de Davi quando ele pecou contra Deus. E olha como ele se referia a Deus. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. E por que eu sugiro logo na sequência você ler Salmos? Para você entender a história linda desse homem, o rei Davi. O rei Davi foi um rei muito importante, né? Jesus é da linhagem de Davi. E ele era um homem cujo coração de Deus, porém ele cometeu pecados, assim como eu, como você. E você entender essa história, né, traz aqui para a sua presença, é que mesmo imperfeitos, né, mesmo cometendo pecados, nós vamos sim sempre adorar ao Criador. E agora, Michael, depois dos evangelhos, depois do livro de Salmos, o que você sugere? Agora sim, agora eu sugiro que você leia Provérbios. Provérbios foi escrito, sabe por quem? Por Salomão. Aí você vai me perguntar, mas quem era Salomão? Salomão era o filho de Davi. E o livro de Provérbios, cara, tem umas particularidades muito interessantes. Por quê? Porque ele fala muito sobre prosperidade financeira. Olha só. Então aqui tem um manual de Salomão, que foi o homem mais sábio que aqui na terra passou, e ele te ensina aqui a prosperar financeiramente. Olha só, com sabedoria, por quê? Prosperar com Deus. Quer ver só? Lê esse versículo aqui comigo. Olha que interessante, ó, o livro de Provérbios aqui no capítulo 16, no versículo 9, ó. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando você lê o livro de Provérbios, você vai entender que o que está escrito aqui, ó, é pura lei da atração. Salomão já sabia isso, ó, há milênios atrás. Por quê? Porque ele foi um dos homens mais ricos que aqui passou. Quer um professor melhor do que esse? Você está procurando prosperidade financeira nos caminhos de Deus? Aqui está o professor Provérbios de Salomão. Pô, agora ficou bem interessante ler a Bíblia, né? Parece que tá fácil, ó. Saímos dos evangelhos, conhecemos lá os 4 evangelhos da Bíblia, fomos para a história de Davi, né? O rei Davi, lá em Salmos, partimos para Salomão em Provérbios e agora, para finalizar, Eclesiastes. Por que eu quero que você leia Eclesiastes? Eclesiastes é um livro que, sabe qual que é a base desse livro? A base desse livro é que tudo que na sua vida que não tiver a existência de Deus se torna vaidade. E por que eu quero que você leia Eclesiastes depois de Provérbios? Porque você vai ter um manual lá em Provérbios, um manual sobre prosperidade financeira. Só que Eclesiastes vem e te brinda com o seguinte: se tudo aquilo que você aprender ali você põe em prática, mas se você não colocar Deus no meio de tudo isso, tudo se torna vaidade. Tudo se torna em vão. Então olha só, aprenda a ter esse livro aqui, ó, como um manual para a sua vida. Use ele da melhor forma. A Bíblia não é um livro ultrapassado. A Bíblia é um manual que você deve ler diariamente. É um livro mais atual que existe. O livro mais atual. Ele vai te preparar para tudo. Para ser um bom pai, para ser um bom filho, para se apegar a Deus, para ter uma vida financeira próspera, para ter um casamento excelente. Esse livro ele serve para todo mundo. Para mim, para você, para todo mundo. Ele é um manual. Ó, ande com a Bíblia sempre. Leia, busque informações e você vai ter uma vida plena, cheio do Espírito Santo de Deus.